Boa noite, professor. Boa noite, Agatha. Tudo bem com você? Tudo sim com o senhor. Bem, estamos Que firmes, bom. estamos firmes e fortes, né? Apesar do momento sensível, estamos resistindo bem. Estamos, graças a Deus. É isso aí. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à apresentação dos aspectos da sustentabilidade e hoje falarei sobre os aspectos ambientais. Então, só vou compartilhar a lâmina. Bom, vale a pena fazer um retrospecto sobre o que nós tratamos na aula anterior. Foi sobre o aspecto ético da sustentabilidade e finalizamos apresentando um caso concreto dentro do judiciário, que é o julgamento contra uma mineradora em Goiás. Então, ali a gente colocou a ética precisa ser compreendida sempre como a possibilidade de escolher, de preferência escolher o que é melhor para o coletivo. E nesse coletivo envolve também as questões ambientais, os temas ambientais, sociais, econômicos, e tudo por aí vai. Então, essa decisão, essa escolha do judiciário, ela é emblemática para nós compreendermos que o prazo está dado, né? A Justiça concedeu até 15 de setembro para que a barragem seja desativada. Então, a barragem, ela tem, evidentemente, impactos, ela impacta em todos os domínios do ponto de vista social, cultural, e principalmente o ambiental, que é o que nós vamos tratar hoje. Porque uma barragem, à medida que ocorre algum acidente dessa ordem, é imensurável o prejuízo, e esse prejuízo ele se multiplica para as comunidades que já vivem em condição de vulnerabilidade. Então, essa decisão, ela é uma decisão do ponto de vista ético, ela se inscreve nesse paradigma da sustentabilidade. Eu tenho feito sempre, apresentado os conteúdos a partir dessa comparação sempre. Porque dentro desse paradigma insustentável, a ética que predomina é uma ética instrumental, uma ética que toma como referência sempre o cálculo utilitarista. Então, é uma ética essa ética instrumental, ela é funcional a esse paradigma insustentável. E uma ética do cuidado, que é a ética que predomina aqui no paradigma da sustentabilidade, ela é um obstáculo para esse paradigma. Por quê? Porque ela opta sempre para o coletivo. E a discussão da ética nesse debate da sustentabilidade remete sempre ao primeiro artigo da Constituição e reivindica um alargamento desse conceito, porque a dignidade na Constituição predomina uma visão antropocêntrica ainda, porque fala na dignidade da pessoa humana, então limita-se a pensar o ser humano, o Homo sapiens. Ao passo que a sustentabilidade, o paradigma da sustentabilidade, ele reclama uma ética num sentido mais amplo do que apenas a vida humana. Não é que ele deixa de lado o ser humano,
pelo contrário, ele alarga, amplia essa ideia da divinidade para todas as formas de vida. Então, a sustentabilidade ela aparece como um princípio que ajuda a ressignificar esses próprios princípios fundantes da Constituição brasileira e de outras constituições a partir a partir da década de 50, quando começa essa discussão em torno da sustentabilidade, questionando esse paradigma insustentável. Então, a partir disso, a gente agora tem condição de compreender quais são os elementos fundantes, né, dos aspectos ambientais da sustentabilidade. Então, há toda uma confusão quando se fala em sustentabilidade. Eu penso que já se superou um pouco isso, que é a ideia da sustentabilidade só do ponto de vista biofísico. Muita influência dos movimentos ambientalistas, preservacionistas, né, diferentes do que vai predominar, que é uma ideia conservacionista, que inclui, que não é só uma questão de proteger por proteger, você pode conservar, porque a conservação inclui as atividades humanas, as atividades antrópicas que falam. Então, a partir daí, nós vamos para o aspecto ambiental. Então, a aula de hoje está concentrada nesse objetivo, de fazer uma reflexão sobre os aspectos ambientais da sustentabilidade. Deixa eu... Então, é isso. E remete à primeira ideia, né? A primeira ideia, de novo, comparativa. No paradigma da insustentabilidade, estou sempre repetindo isso para a gente não esquecer, que é o paradigma que a gente respira e vive em torno dele desde que a gente nasce até a morte. Essa discussão ambiental, o ambiente biofísico, ele é tomado dentro de uma perspectiva instrumental também, como um recurso. Então, vai se falar em recursos hídricos, ao invés de falar da água, né, como um bem sagrado para muitos povos, e para nós, porque sem água a gente não consegue ir muito longe. A gente pode viver um pouco mais sem a ração, mas com água o nosso tempo de vida é muito menor, né? Em torno de 3 a 4 dias você morre desidratado. Então, mas nesse paradigma a gente trata como recurso, como algo que você coloca um preço, que você privatiza dentro de um paradigma insustentável. Então, do lado de cá é o contrário. O ambiental, ela é a base de sustento da vida. Porque sem a base ambiental, sem essa base biofísica, não tem como falar nas expressões de vida que habitam o planeta Terra. O planeta Terra, na verdade, ele é tomado como para os povos originários, como a Pachamama, né? Como a Mãe Terra, e que todas as expressões de vida elas são da Terra. Esse paradigma da insustentabilidade, ele nos induziu, a gente é educado nele, nos induziu a pensar que somos diferentes, que nós somos os donos da Pachamama, os donos da terra, os donos dos rios, os donos da água, os donos da terra. A gente foi levado a isso, né? A história do humano pela terra levou a isso. Mas a Pachamama, ela é muito mais do que isso, né? Para os grupos originários da América Latina, não faz sentido para eles falar em propriedade sobre a água, sobre a terra. Eles nem entendem isso.
porque para eles são resultado da Terra, né? A palavra humano, a tradução, né, dos termos que eles usam, vem de humus, que é aquela camada fértil da Terra. Então, humano vem de humus. Só que a gente, educado nesse paradigma aqui, a gente acha que nós achamos que estamos separados dessa condição natural nossa. E essa separação justifica a nossa exploração e dominação sobre a terra, sobre os recursos. E aí a gente constrói toda uma série o que a gente construiu. Muitas coisas boas, é evidente que o humano, a presença dele é muito forte na Terra. Então, é só olhar as cidades, né? Tudo que foi construído a partir do espírito humano. Essa é a importância do humano. Então, o humano inventou muita coisa. A natureza sozinha, ela não inventaria, por exemplo, uma obra de arte, não comporia uma música. Isso é o espírito humano que vai. Só que esse é o lado bom do humano. E tem muita coisa boa, evidente, do humano, e tem a capacidade de repensar a sua ação sobre a própria Terra. Então, o ambiente aqui, e isso aparece no artigo 225 da Constituição brasileira, esses elementos que eu estou falando, eles são não derivados, mas eles perpassam o artigo 225, de tomar o ambiente não como um recurso que você explora, que você suja, que você usa e depois abusa. Nesse paradigma aqui, o ambiente é tomado de duas formas. Uma como um depósito de lixo, tanto é que nós temos um oceano de lixo, né? E isso é outro lado passivo, perverso da condição humana. Um estilo de vida que produz muito resíduo que não tem uma degradação rápida, como os plásticos, todos esses os derivados. São derivados fósseis, né, do petróleo. Então, a gente cria isso e não tem saída, porque só existe um planeta. Então, a gente cria depósitos de lixo enormes por conta do consumo, que é muito alto, a produção. Tudo. Então, essa é a primeira, ver como o ambiente, né, como um depósito de lixo e como uma fonte inesgotável de recursos, que você pode ficar retirando infinitamente sem se preocupar. Então, essa visão que é predominante aqui, ela encontra dificuldades nesse paradigma aqui, porque o ambiente biofísico aqui, sendo ele a base de sustento da vida, isso clama uma responsabilidade do humano sobre essa própria base, porque a continuidade da vida humana depende do cuidado em relação a essa base de sustento. Então, vamos ler juntos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, né? Não se fala em recurso, tá vendo? Do povo e essencial à sadia qualidade de vida. De vida aqui no sentido mais amplo, não só para a vida humana, mas para todas as formas de vida. Impondo-se ao poder público, evidentemente, mas também à coletividade, o dever. É um dos únicos artigos que fala explicitamente dessa necessidade dessa fraternidade do humano em relação aos outros seres, às outras espécies, que é o dever, é a responsabilidade em relação ao outro.
e o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse paradigma aqui, essa ideia de futuro, ela não rola muito, porque predomina uma visão muito de curto prazo. Então, a ideia é você tomar o ambiente tomar como recurso, você não está preocupado daqui a 30 anos com o teu neto, com teu filho que vai, se tiver vivo, né, continuar a caminhada. Está preocupado com o presente. Né? Então, essa discussão aqui em relação às futuras gerações também é uma novidade para se pensar o ambiental como uma perspectiva de de preservação da vida e de todas as outras formas de vida. Esse artigo 225, ele é fundante de um outro, aqui ele funda o direito ambiental, mas ele é fundante também do direito animal, porque ele fica explícito que ele veda a crueldade aos animais não humanos. Então, é inconstitucional, por exemplo, a vaquejada, a rinha de galos, a farra do boi, em função da constatação que foi feita de que não são apenas manifestações culturais, mas são manifestações culturais que trazem embutida a crueldade, o requinte de crueldade contra os animais não humanos. Então, há também essa preocupação aqui, porque os animais não humanos, dentro desse paradigma aqui, ninguém ia se preocupar com isso, porque é um paradigma que não se preocupa com nada, assim, tudo é transformado em recurso, em mercadoria, em instrumento, em meio. Aqui não, aqui os animais não humanos, eles também são tomados como sujeitos de direito. Então, eles não podem ser vistos como coisas, como instrumentos de diversão, tudo isso é inconstitucional. Então, esses são os avanços desse paradigma a partir da Constituição Federal, que é a referência maior em termos normativos e regulatórios. Então, a partir daí, nós vamos ver um vídeo falando sobre algum exemplo concreto de tratamento desse ambiental como a base de sustento da vida. Então, tem vários exemplos, mas o exemplo que eu vou apresentar é um exemplo a partir da produção de alimentos, que não é só a produção de alimentos, é a produção da vida. Porque vamos acompanhar o vídeo para podermos depois dar continuidade ao debate. Deixe-me só retirar isso aqui. Cláudio Barbieri cria galinhas caipiras há mais de 8 anos. Ele tem aproximadamente 100 aves para postura e mercado garantido para os ovos. Mas pensando em ampliar as fontes de renda, ele investiu no cultivo de uma horta agroecológica.
Aqui na propriedade do Cláudio, além da criação de galinha caipira, ele também tem uma horta agroecológica e que ele usa a compostagem da cama de galinha para fazer adubação. Daí mais qualidade para o alimento que ele vai colher. Conhecendo um pessoal aí, produtor de hortas aqui de Florestal, então formamos uma associação, entusiasmei, né, e montamos uma horta, porque eu tenho a matéria-prima principal, que é o esterco, né, tanto de galinha como do gado. Então, e é um sistema onde a gente consorcia algumas as culturas. Usamos um canteiro, em vez de ser uma monocultura no canteiro, a gente usa plantas com ciclos diferentes, né, para melhorar o canteiro. Se tu plantar um tipo de verdura só, acabou aquela verdura, tu fica sem nada, o canteiro fica limpo, tem que refazer. Tu tendo 2, 3 tipos de cultura num mesmo canteiro, tu consegue fazer um rodízio melhor e um aproveitamento melhor da horta. A horta do Cláudio não tem adubo ou defensivos químicos. Ele utiliza o sistema agroflorestal, onde se combina em uma mesma área espécies arbóreas como frutíferas ou madeireiras com cultivos agrícolas. O técnico da Emater, Fábio Alves, explica que nesse sistema o terreno é dividido em linhas, onde são plantadas as espécies arbóreas, e entre as linhas ficam os canteiros com diferentes tipos de hortaliças. Ele tem as linhas de plantio do componente florestal, que é fixo, e tem os canteiros nesses espaços entre essas linhas de componentes florestais. No caso aqui, tem a Cássia mangium, entre outras espécies florestais. Se coloca na mesma linha de plantio também fruteiras, outras espécies que podem ter um enriquecimento da renda da área. No meio dessas duas linhas, tem ainda outros 4 ou 5 linhas de canteiros, aonde nesses canteiros, no mesmo metro quadrado, se combinam 4, 5, às vezes até 6 espécies de hortaliças diferentes, umas combinando com outras, aproveitando a questão da ocupação espacial na linha de tempo de desenvolvimento das culturas, né? Um exemplo, no mesmo metro quadrado você pode começar colocando rabanete, alface, repolho, mandioca, milho, tudo combinado no mesmo canteiro. Aquelas culturas que produzem com menor tempo vão cedendo espaço para as culturas que levam um tempo um pouco maior. O sistema agroflorestal, com a diversificação de culturas, potencializa a fertilidade do solo, contribui para a redução de pragas e doenças na lavoura, aumenta a renda e melhora a alimentação das famílias. A comercialização é feita por uma associação que nós temos aqui, que chama-se a Flora. O que ela faz é organizar essa comercialização. Existe já uma equipe de pessoas, né, chamada até Rede, que formou essa rede, que faz essa comercialização. Ela pega os produtos dos produtores da Flora e comercializa com Belo Horizonte, né, nesses armazéns e lojas especializadas na comercialização desse tipo de produto, agroecológico. Também tem uma feira local, aos sábados, aqui em Florestal, também que consome parte dessa produção. Fora as cestas, que a gente monta cestas individuais, atende pessoas individualmente, né, uma venda direta do produtor para o consumidor. Que iniciativa legal, né, professor? É excelente, é muito boa. Você já tinha ouvido falar em sistema agroflorestal ou agroecológico? Ou não? Não tinha, não. Nunca? Não. Achei bem O- interessante. É muito interessante mesmo. Aí é o que eu estou falando, chamando de exemplo
de tomar o ambiente como a base de sustento da vida, entendeu? E o Veja, bom não é que é... ele também não acaba com o solo, você pode, tipo, ele traz uma série de benefícios. Ele é muito sustentável, porque ele não traz só o benefício de você plantar a sua própria comida, evitar os transgêneros, tipo, ele ajuda também o meio ambiente, porque você não tira os elementos do solo, nada, e ele ainda traz benefício social, né? Porque você, tipo, você dá um produto bom para a sociedade, né? Com certeza. Então, esse é o ponto fundamental, né? Da gente, você pegou o ponto central, porque a agrofloresta, ela é inimiga, então, ela opera aqui, né? Dentro desse paradigma sustentável. E realmente é sustentável, você veja, não é só discurso, sabe? Aquela coisa de, seria legal. Não, é uma prática. E ela realmente, você falou bem, ele recupera solos que estiverem degradados. Por exemplo, tem vários exemplos que eu acompanho, de pesquisas, né, sobre isso, que em regiões onde tem muita pecuária. E a pecuária, ela destrói o solo, né? Porque o gado ou o suíno, ele pisa, principalmente o gado, ele vai pisando, 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 e vai com aquilo, ele destrói o solo. Então, provoca muita erosão e o solo fica realmente infértil, porque ele perde todas aquelas qualidades do humus, né? Que é aquela camada superficial do solo, que é onde estão todos os nutrientes de um solo rico. Então, com a pecuária, você destrói tudo aquilo. Aí tem vários casos de pequenos produtores que usam a agrofloresta para recuperar isso. Como? Plantando, fazendo aquilo que o cara falou ali, plantando de forma diversificada, né? Vários, combinando. Então, ele coloca vários, porque a sustentabilidade ela está associada à ideia de diversidade, a policultura, não a monocultura. E que a monocultura também tem a questão dos latifúndios, né? Com Aí certeza. você tem que plantar em quantidade, ali você pode plantar em variedade. Tipo, você não precisa de um grande espaço para você ter uma variedade de produtos, ou seja, também é uma coisa de diversidade, né? Com Porque certeza. você planta as plantas frutíferas, protegem as plantas menores, que também protegem o solo, também do efeito tipo de seca, né? De seca, exatamente. Olha aí, é isso aí mesmo. Tem outros casos também de algumas pesquisas que eu acompanhei, que eu coordenei, junto com os quilombolas, né? Então, os quilombolas, eles têm práticas, não é bem a agrofloresta, mas é combinado com a agrofloresta, mas o princípio é o mesmo, eles não usam de jeito nenhum insumos, porque os insumos vêm daqui, né? Vêm desse paradigma que alimenta uma indústria poderosa, que é a indústria dos agroquímicos. E essas indústrias, elas não fazem a menor questão de estimular a agrofloresta, a agroecologia, a permacultura, porque eles não têm para quem vender, né? É óbvio, é uma coisa bem óbvia. Então, eles fazem de tudo para desqualificar essas práticas que são seculares, na verdade, e que ajudam não só o pequeno produtor rural, mas, não sei se você sabia, mas a maior parte, né, o maior percentual de alimentos que chegam à mesa da gente, ela vem de pequenos produtores, não da grande produção, que é para exportação, né? Então, você vai ter as grandes propriedades produzindo de forma monocultural, que, como o cara falou, se você tem uma monocultura, quando termina aquilo ali, primeiro que você tem que usar muito agroquímicos, porque com a monocultura você empobrece o solo de forma tal que os próprios insetos famintos,
eles vêm para a monocultura. É muito interessante isso. Então, você tem que usar mais agroquímicos para poder deixar aquela coisa limpa, né? Aparentemente limpa, mas é rica em agrotóxicos. Numa policultura, não, você não precisa de agrotóxicos, porque a própria natureza ela neutraliza essa possibilidade de pragas. Veja, é bem interessante. Só que a indústria agroquímica, evidentemente que ela tem muito poder econômico, ela influencia também no poder legislativo, né? Porque ela ajuda a criar leis que favoreçam. Então, realmente é uma questão muito séria. Mas o ambiental aqui, se você já entendeu bem o exemplo, né? Sempre estão vários exemplos, você veja que, de fato, eles tomam o ambiente como a base de sustento, eles cuidam do próprio ambiente, porque é desse ambiente que depende a sobrevivência deles. Então, um grupo quilombola, por exemplo, que fugiu, né, da escravidão, e tem muitos aqui no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo e Paraná. Então, eles tinham que se esconder, né? Porque eles eram fora da lei, eram escravos fugidos, né? Então, eles foram para territórios muito pobres, territórios assim com íngremes, né? Com ladeira, que é muito difícil de plantar. E eles recuperaram esse solo usando essas técnicas. Quer dizer, solos que eram considerados inférteis, com essa ação deles, eles conseguiram transformar esse solo em solo muito fértil. Tanto é que esses grupos que eu conheço, eles têm uma capacidade de produção de frutas, de tudo que é tipo de fruta, de legumes, e que eles não dão conta nem para o consumo, né? Então, primeiro, o que eles fazem? Aí vem o lado que você falou aí, que é o lado social. Eles fazem a partilha disso. Então, antes eles não produzem primeiro para vender, né? Como funciona aqui nesse paradigma. Você produz para vender. Essa é a ideia. Aqui não, primeiro eles trocam entre a vizinhança, eles têm toda uma prática social, e essa prática social, ela fortalece o tecido social. Então, veja, eles cuidam do ambiente, da base de sustento deles, porque se eles destruírem, eles morrem, né? Porque eles não têm para onde ir. Entendeu? Então, é igual os grupos indígenas também. Eles vivem há 15 mil anos da mesma forma, e eles nunca destruíram os corpos da água. Depois, com a sociedade, com a civilização europeia, né, eurocêntrica, que começou o ataque, destruindo e matando esses povos. Mas por eles mesmos, eles são sustentáveis, porque eles vivem há mais de 15 mil anos do jeitinho deles, né? Com os conhecimentos que eles têm, e esses conhecimentos que fizeram com que eles preservassem essa base de sustento. Então, para esses povos aí, que a gente às vezes nem presta muita atenção, na realidade, eles que levam a sério mesmo esse artigo 225 da Constituição, porque eles nem sabem disso. Quer dizer, sabem as lideranças, mas as pessoas do grupo, né, necessariamente não conhecem. Hoje a gente tem quilombolas, eu tive um aluno na Federal que ele é quilombola, e ele é da liderança do movimento nacional, de organização, e o cara é advogado, formado em advogado, e fez um mestrado também. Então, é uma pessoa, já tem gente preparada para orientar os próprios grupos no que se refere aos direitos deles. Mas o estilo de vida deles é um estilo de vida que levam muito em conta essa ideia de que o ambiental não pode ser visto como um recurso.
não pode ser pisoteado, né? Você não pode sujar o ambiente que você tira o seu sustento. Então, só você pensar o seguinte, como é que você vai transformar, jogar veneno na terra para produzir algo que depois você precisa comer aquilo e dar aquilo para as pessoas comer, vender, na verdade, dar não. Então, é uma questão muito profunda, muito séria, e que esse é o desafio, como a gente transformar esse paradigma aqui num paradigma muito mais robusto a partir das práticas, da conscientização e tudo mais. Então, a produção de alimentos aqui, que é uma produção em uma escala menor, é uma produção sustentável, ao passo que aqui é uma produção em uma larga escala, porque é mecanizada, mas ela não é sustentável, né? Em nenhum sentido. Aliás, só do ponto de vista econômico, porque gera muito, muito dinheiro, mas é muito um dinheiro que fica concentrado. E a pergunta que... Fale. Para o dinheiro, não tem distribuição de riquezas, né? Porque fica tudo concentrado de mão de uma pessoa. A tecnologia que poderia ajudar um meio sustentável, talvez, por exemplo, tem agora as novas tecnologias de estufa, né? Que você não precisa de um grande latifúndio para plantar. É uma estufa mecanizada, né? Climatizada, onde você não precisa nem mexer no teu meio ambiente do ao redor, né? Então, é tipo, a tecnologia fica com eles, tudo fica com eles. Tipo, em prol da sociedade, do ambiente que a gente vive, tipo, não faz nada. Fora que mais de 30% dos alimentos exportados são presos porque estragam, são, tipo, jogados fora porque estragam, tipo, dos importos que a gente exporta, né? Então, é uma questão bem complicada, eu acho. E não é só na indústria, tipo, alimentícia. Só um segundo. Ai. Minha mãe falando. Mas, então, não é só na escala ambiental, assim, sabe? Tipo, não só na alimentícia, tem vários, por exemplo, a indústria têxtil, né? É muita coisa. A água que utilizam não precisava, sabe, jogar fora. Então, ai, me dá até um ruim de falar assim, sabe? Eu começo a ficar revoltada. É verdade, a indignação, ela aflora, né, diante dessas dificuldades todas. Mas eu penso que a geração de vocês... Você prefere Agatha ou Sofia? Tanto faz. Ah, é? Tanto Então, faz. É que os dois são dois nomes muito bonitos, né? Agatha e Sofia. Foi uma boa combinação. Eu gostei. Assim, a gente vê que a geração de vocês, ela já tem muito mais acesso, sabe, a tudo isso, essas informações, que todas essas questões que já são discutidas na academia, que já tem muita pesquisa, isso tudo é novidade, né? A minha geração, por exemplo, nós somos uma geração de bárbaros, que a gente não tinha, era só crescer, nem se imaginava muito, a não ser quem foi se dedicar cedo a esse tipo de estudo, como é o meu caso. Mas a maioria não, né? A maioria vive aqui. Então, o cara consome, por exemplo, consome muita carne, né? O estilo de vida da pessoa, ele é marcado por isso. Então, ele nem sabe que ele é um bárbaro que ajuda muito, contribui muito com a degradação ambiental em termos globais, por um hábito que é um hábito que o cara poderia reduzir. Não é que ele vai deixar de comer 18, 20 quilos de carne por final de semana. Eu tive um aluno que falou isso, que na família deles era meu assim. Deus! Hein? Tipo, a comida é o estilo de vida deles, não é? Não é sustento. Exa- Exatamente, é uma coisa louca, É né? bizarro. É bizarro, eu fiquei, nossa, achei que não me escandalizaria mais com algumas coisas, mas eu fiquei assim, nossa.
Então, você veja, mas veja, dá também por meio de uma educação, né? De uma ecoformação, o camarada minimizar isso, né? Reduzir um pouco, em vez de comer Variar a 18. carne também, né? Tipo, a gente não tem só carne de gado, né? Então, Né? Vai variando um pouquinho, pode. né? Exatamente, dá para variar, gente, soltar a imaginação, né? Tem Não tem muita, só peixe, não tem só gado, não tem só frango. tem muita opção, gente, tem muita variedade, só que as pessoas acham que não, né? Porque elas têm uma visão monocultural, né? Não de policultura, da mente mesmo, sabe? Então, o sujeito pensa de um jeito só e vai morrer assim. É uma coisa meio bizarra, é bizarro mesmo. Então, são casos, eu acho que a geração de vocês, ela já pega momentos assim de mais contato com isso. Não quer dizer que as pessoas, por serem mais jovens, são mais esclarecidas. Não, não é isso. Mas, na verdade, tem mais contato com esse tipo de informação, que não se tinha, né, antes. Ou tinha muito pouco, ou as pessoas riam de você se você falasse, quisesse, como foi o meu caso, que comecei a estudar isso há mais de 20 anos. Né? Então, é uma questão muito importante para se pensar nas futuras gerações. Ó. Futuras gerações dentro de uma outra perspectiva de entendimento, de viver de forma muito mais plural do que de uma forma muito monocultural, né? Entendeu? Bom, então depois disso, a gente... Bom, aqui também tem alguns casos agora envolvendo a questão conceitual, mas com relação à floresta. Então, o conceito para os povos da floresta, na Amazônia e em várias partes do mundo, já se cunhou um outro conceito, né? Porque a cidadania está associada à questão urbana, da cidade, aquela coisa que é importante, é óbvio. Mas e os povos da floresta, que são os povos que realmente conseguem viver esses anos, milênios na floresta sem destruí-la? No caso do Brasil, da América Latina, os grupos originários, os grupos indígenas, que hoje nós temos 45 mil indígenas contaminados pela Covid por conta da maneira esquisita, né, de se tratar esses povos, que são fundamentais para a preservação não só do ambiente biofísico, mas também dos conhecimentos, né? dos saberes. Dos Pra saberes. preservação cultural, né, deles. Perfeitamente, exatamente. Eu fui escoteira, eu visitei várias aldeias indígenas aqui no interior do Paraná, aqui, sabe? Uhum. Mas pro norte tem bastante, né? Aí Tem. eu vi que, assim, são os povos, assim, eles são meio deixados de lado, porque, beleza, tem escola, mas não tem professor. Não chega a verba, né? Mandam vacina, tem que o enfermeiro lá levar a vacina lá longe, tipo, e não tem vacina o suficiente. Tem atendimento médico, mas eles têm que ir lá na outra vila, talvez até a próxima cidade, para conseguir. Então, ai, gente, eles são deixados de lado completamente. E o pior é que tem verba pública ainda. Onde que tá essa verba, eu não sei. Isso é uma... você está indignada mesmo, né, Agatha? Você está tá indignada com tudo, então. Mas esse trabalho de escoteiro, você largou, foi? Ai, eu saí, eu fiquei 14 anos no grupo escoteiro. Daí eu saí. Nossa. Tem umas coisas assim que mexem na ferida, assim, parece que eu fico assim. Oh, fico bem nervosa, assim, fico tipo, mano, não é pra ser assim, não precisa ser assim. Não deveria, é verdade. Mas então, aí esse conceito aqui da florestania é um conceito reclamado
por esses povos da floresta, não só os indígenas, mas ribeirinhos, tem os quilombolas que entram também, porque esses caras, eles realmente cuidam da floresta. A gente não faz, a gente que é muito urbano, né, não faz a menor ideia da importância de uma árvore, né? De uma floresta que segura os recursos, protege o solo, que retém recursos, água, né, no solo também. Então, as pessoas, sabe, é um negócio muito... Para mim, é uma coisa meio óbvia, né? Você entender que principalmente as árvores frutíferas, onde é a base de vitaminas, de tudo, estão nesses frutos, desde que não tenha agrotóxico, né? O problema é que até isso, a invasão do envenenamento do solo também envenena não só a água, mas toda a fauna, né? E a flora, ela acaba contaminada. Então, os povos da floresta na Amazônia, por exemplo, eles que protegem, hoje os dados são assustadores com relação à contaminação por mercúrio de grupos como Yanomami, sabe? Tem um estudo da Fiocruz, que eu tomei contato, que 90% de uma determinada... Porque são vários grupos, né? É uma nação, mas são vários grupos dentro da própria etnia. Então, tinha um dos grupos que tinha 92% da população contaminada por mercúrio, por conta da mineração, né? Por conta da mineração estimulada por políticas pouco cuidadosas em relação à questão ambiental e à questão desses povos. Então, imagine, você contamina 90% de um grupo, um grupo de 100 pessoas, você tem 90 contaminados, sem falar agora que o agravante é com a Covid, né? Que também eles estão vivendo momentos, não só o povo Yanomami, mas vários grupos, várias nações. Falando nisso, eu tive uma aluna há alguns anos, ela era indígena, era da nação Munduruku, lá do norte do Brasil, e ela contava muito essa questão da invasão das mineradoras em busca de minérios, né? Então, eles usam o mercúrio porque o mercúrio rapidamente separa o metal da terra e da rocha, só que deixa um passivo ambiental terrível, né? Porque contamina tudo. E as doenças que derivam são doenças neurológicas, porque o mercúrio ele rouba todo o ferro do organismo humano e dos outros animais não humanos também. E então você começa a ter problemas irreversíveis do ponto de vista neurológico. As pessoas ficam inviabilizadas para fazer outra coisa, porque elas perdem a capacidade motora. Então, é um negócio... Então, você veja como é violento esse paradigma insustentável, né? Porque para ele não tem medida. Tudo é recurso. Então, tudo você vai transformar em recurso para passar adiante. Você não olha para o ambiente como um fim nele mesmo e que você é parte do ambiente, né? Ele se vê como se o humano fosse separado disso. É uma ignorância muito grande, assim. E a gente precisava de mecanismos para tentar, sei lá, reverter isso. Não sei se vai dar tempo, né? Mas a ideia é essa, a ideia é tentar reverter isso. Bom, é isso, a parte o aspecto ambiental da sustentabilidade, ele é um dos mais... Tem 1000 outros exemplos, mas esse exemplo que eu dei da produção de alimentos, ele é muito forte, porque ele fala diretamente conosco. E todos nós precisamos de alimentação, e às vezes a gente não presta muita atenção, né? O que é que come, da onde que vem, qual é a procedência, sabe? Às vezes a gente confunde, por exemplo, um alimento
transgênico, ele é muito bonito, ele tem uma aparência, um tomate transgênico, ele é lindo, sabe? Esteticamente. Aí se coloca um tomate orgânico, ele é todo feio, assim, né? Murcho. Então, as pessoas, numa sociedade que vive muito essa questão da aparência, o cara vai comprar o que é mais bonito, né? Não vai comprar o que é mais nutritivo, que realmente é um alimento para você, não é um veneno, sabe? Então, tem todos esses detalhes. E as outras frutas também, né? Aquelas frutas que você vê no mercado, que eles colocam na frente, bem bonitão, assim, corra deles, porque, em geral, aquilo ali é veneno, é algo que vai te fazer mal no médio ou longo prazo. Então, até isso a gente também não teve uma educação para compreender isso. A gente avançou, mas a compreensão não vem tão rápido, né? Você está sem áudio. Você libera o seu microfone. Caiu. Hein, Agatha, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? A impressão que Sim, deu que... Ah, eu pensei que você tinha... caiu a internet, eu acho. Caiu, foi? Então... Mas então é isso. O objetivo desse encontro era identificar esses aspectos ambientais que você vai percebendo que eles são inseparáveis dos aspectos éticos, né? Porque a sustentabilidade ela tem que ser pensada de forma integrada, não separada como é aqui, ó. Então, uma decisão, uma escolha ética, uma escolha que leve em conta esse ambiental como a base de sustento da vida, ela não vai ser abusiva em relação nem a mim, nem ao ambiente. Mas você estava falando que a compreensão demora. O que é que você quis dizer com isso? Eu falei que os estudos existem, né? São Uhum. vários, mas a compreensão do brasileiro demora um pouco para acreditar e para as É, pessoas pesquisam. é verdade. São tempos diferentes, né? É verdade. Mas veja, a gente que está na academia, que é um índice, um percentual mínimo, né? Que é a quantidade de pessoas que têm acesso à informação mais privilegiada, com mais qualidade, é na academia. É uma minoria. Você imagina a grande maioria que não tem acesso, né, a isso. Mas então é isso, querida. Vamos encerrando por aqui, porque foi muito legal esse bate-papo. E na próxima a gente trata dos aspectos sociais. Então, falamos dos éticos, dos ambientais, na próxima dos sociais. Você quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Acho que não, professor. Então, tá bom. Espero que você tenha uma ótima semana, mais sustentável, né? Porque agora você O aumenta a mais responsabilidade. sustentável possível. É possível. O possível é legal falar, porque é dentro do que é possível fazer mesmo, né? Tá certo? Obrigada, professor. Boa semana. Para Boa você noite. também. Boa noite.